a eles. Com pouco tempo que eles passaram pela ponte, se não me engano, por Ipanguaçu, a ponte caiu. Pouco tempo que eles passaram, a única passagem que tinha naquele período lá para eles retornarem. Mas graças a Deus que eles chegaram bem. Irmãos, deixa eu trazer algumas informações para vocês. Nós já estamos, como eu falei, retornando às nossas atividades e queremos retornar com muita força e precisamos da participação de vocês. Nós, esses dias mesmo na nossa ausência, pedimos para que fosse feito um trabalho de imassamento todo numa dessas salas do projeto social e uma pintura com tinta de qualidade, tinta coral nós mandamos colocar, e vamos começar pela fé a climatizar as nossas salas. Nós queremos colocar ar-condicionado nas salas, não só para o trabalho das crianças, mas porque vamos começar a colocar o projeto social de fato em funcionamento. Então eu quero que os irmãos estejam orando por isso, porque é um investimento que a gente faz pela fé e porque nós temos um povo que é ensinado sobre esse princípio da mordomia cristã, da contribuição, sem precisar a gente estar ensinando o tempo inteiro. Nós temos um grupo de irmãos que são dizimistas fiéis e as pessoas que estão chegando na igreja têm aprendido esse princípio da contribuição e isso nos permite ir investindo na obra do Senhor. Os irmãos que estão aqui embaixo, aí na galeria não está dando para ouvir todo mundo, mas vocês estão me ouvindo, né? Porque tá as luzes apagadas da galeria, mas que Deus abençoe. Então veja bem, por que é que eu estou perguntando isso? Porque a gente vai fazer esse serviço aqui na lateral e assim que passar o inverno, nós vamos precisar aumentar o piso desta igreja. Nós vamos aumentar entre 30 a 40 centímetros, porque nessa rua, quando tem essas chuvas abundantes que nós estamos tendo esse ano, entra água em muitas casas aqui, e inclusive na igreja também, gerando transtorno. Já no nosso projeto social e no nosso estacionamento não entra, porque é mais alto, nunca entrou na verdade, e aí nós queremos deixar o nosso piso quase que da altura do projeto social. Para isso eu vou quebrar esse piso inteiro. Se os irmãos perceberem, tem algumas partes que estão mais baixos, mas essa estrutura aqui é toda no ferro, mas eu vou quebrar tudo e vou telar novamente com ferro, colocar o piso morto e colocar um porcelanato aqui em nossa igreja. Pastor, como é que o senhor está dizendo que vai fazer tudo isso? Claro que não é da noite para o dia. Recursos. Eu acredito que o nosso Deus, que é o dono da prata e o do ouro, vai gerar todos os recursos necessários para que isso seja feito, e assim será, em nome de Jesus. Mas eu quero que os irmãos orem e também participem, colaborem. Quero, por último, antes de te convidar para a gente ler a palavra, agradecer aquelas mulheres que foram incentivadas, tanto pela irmã Juliane, que não está aqui hoje. Está aqui, irmã Juliane? Não, está não, acho que está aí. Não está. E pela irmã Evaneide me avisou que vai passar alguns dias sem poder vir para a igreja, porque está cuidando da sua irmã que está enferma. Mas essas irmãs encabeçaram aí uma lista de senhoras para ajudar na compra de ar-condicionados. Essa ajuda que elas estão dando está sendo colocado numa conta exclusivamente para a compra desse ar. Cada uma está contribuindo com R$20 e tal, não é um número grande de irmãos, mas nós já vamos comprar o primeiro ar-condicionado. O primeiro ar que nós vamos comprar não vai depender desse dinheiro que está lá. É que eu também dei um jeito de me mexer por fora para conseguir, então eu vou comprar já à vista um ar-condicionado novo,
para a gente ir colocando até que todas as salas estejam todas climatizadas. Aí depois a gente vai partir para cá, mas só quando passar o inverno, que aí a gente tem condição de, se não der para a gente terminar esse serviço todo em um mês, a gente fazer os cultos aqui na nossa lateral sem preocupação com chuva. Posso contar com vossas orações, irmãos? Amém? Glória a Deus, o amém foi gostoso de ouvir. Quero convidar vocês nesta noite a abrir comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, eu vou ler do versículo 17 até o versículo 24, e eu gostaria de pedir para você manter a sua Bíblia aberta nesse texto. Não feche a sua Bíblia, é importante que você faça isso. Agradecer aqui ao Rômulo, que está bem dedicado aí para arrumar e me dando um som aqui de excelente qualidade que está aqui. Primeira vez eu tomei um susto muito grande aqui, mas hoje está muito bom. Efésios 4,17, quem encontrou, diga amém. Você que está em sua casa nos acompanhando, que Deus abençoe. E você, irmão, depois entra no YouTube e compartilha esse culto, né, com muitas pessoas, para que a gente possa abençoar o povo. A palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 17 de Efésios: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus Cristo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Oremos. Nosso Deus, nosso maravilhoso Pai que está nos céus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite, por esta palavra que nós temos aqui diante de nós, e queremos te pedir que tu estejas ministrando poderosamente ao nosso coração. Fala com a tua igreja e venha promover um despertamento, Senhor, poderoso em nossa vida, para a tua glória e honra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Presbítero Dedé, o irmão teria como ligar esses dois refletores aqui para mim? Esses dois bichinhos aqui, ó, para minha leitura ficar, é aqui, ó, ficar melhor a minha leitura aqui. Irmãos queridos, eu gosto muito da carta de Paulo aos Efésios, porque nessa carta nós encontramos ensinamentos extraordinariamente maravilhosos. Ele escreveu para trazer ensinamentos sobre como a igreja deve se portar como povo de Deus. Aliás, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta cujo título principal é A Igreja, o Corpo Vivo de Cristo. E aqui nesse texto que nós temos diante de nós, o apóstolo Paulo está descrevendo aos Efésios a nova sociedade que Cristo estava criando em si mesmo. Quando você estuda toda a carta,
você vai perceber que nos 4 primeiros capítulos, ele demonstra o que Deus fez por essa sociedade que nós chamamos de igreja. A gente vai ver Paulo falando sobre sua escolha livre e soberana em predestinar e em escolher um povo para a sua exclusiva autoridade. E ele continua dizendo que o Espírito Santo estava operando na vida deste rebanho para colocar em cada um de nós a impressão, a marca de Deus em nossa vida. No capítulo 2, se você olhar, você vai ver que Paulo apresenta ou descreve a trágica situação da raça humana que se encontrava morta em seus delitos e pecados, e como Deus, na sua infinita misericórdia e graça, e sem qualquer mérito humano, nos deu vida e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus, acima de todo principado e de toda potestade. Já no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai descrever o plano de Deus, o plano cósmico da igreja, mostrando que Deus coloca a sua igreja como centro do cosmos. E no capítulo 4 ainda, ele afirma que esta nova sociedade, criada segundo Deus, só é capaz de realizar tal obra porque o Espírito Santo concede o exercício dos dons para a edificação desse povo. E em seguida ele fala das implicações práticas de estar em Cristo e como a ação do Espírito Santo tira o homem de um estilo de vida para outro, saindo de uma vida de corrupção, de uma vida de decadência, para uma vida de santidade e identificação com a natureza do próprio Deus. Então, resumidamente, é isso que a gente vai ver quando a gente começa a ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 de Efésios. E aqui no capítulo 4, e mais especificamente no versículo 17, que é o texto que nós temos lido, Paulo afirma o seguinte: isto, ele começa dizendo no versículo 17, isto, portanto, digo. Em termos práticos, é como se Paulo estivesse dizendo: irmãos, considerando o que Deus fez por vocês, eis o que vocês devem fazer e como vocês devem viver. Na verdade, nesse capítulo 4, Paulo vai mostrar como deve ser o andar do homem criado em Cristo, e ao mesmo tempo ele vai contrastar com a situação com a do homem sem Deus, cuja natureza não foi regenerada pelo Espírito de Deus. Então, para que os irmãos possam entender, deixa eu sintetizar e explicar melhor, para a partir daqui eu desenvolver o tema, que é exatamente o tema do novo estilo. Está entendendo? O novo estilo de vida. No capítulo 1, Paulo vai dizer
que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para louvor da sua glória, e ele fez essa obra planejando-a antes da fundação do mundo, executando-a na plenitude dos tempos com a vinda de Jesus e complementando a obra com o selo do Espírito Santo. É isso que o capítulo 1 nos diz. No capítulo 2, ele começa a mostrar como era que estava o nosso estado de miserabilidade após a queda. Após a entrada do pecado, ele diz que nós estávamos mortos, que nós éramos conduzidos pelas forças espirituais da maldade e andávamos sem Deus neste mundo, mas Deus nos deu vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida e nos fez ressuscitar juntamente com Cristo. Aí ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está tudo claro aqui? Capítulo 3, ele vai dizer que a igreja era um mistério que estava escondido em Deus antes da fundação do mundo e que agora, na plenitude dos tempos, foi revelado ao apóstolo Paulo. E ele traz essa revelação de Deus para a igreja, de que a igreja é um organismo vivo, criada para o louvor da sua glória, e esse organismo é gerado de vários povos, de judeus, de gregos e de gentios. Ele vem, derruba as muralhas de separação e forma um novo povo chamado Igreja de Deus. Amém? Aí a partir aqui do capítulo 4, se você ler o primeiro versículo, Paulo vai mostrar como é que essa igreja deve viver. Ele vai dizer que essa igreja deve viver unida, deve celebrar a unidade do corpo nos vínculos da paz, porque há um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e está em todos e vive para todos. Amém. Aí a partir do versículo 17, quando ele começa dizendo, a partir do versículo 17, isto portanto digo. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, considerando que Deus fez tudo isso por vocês, preste atenção agora nas orientações que eu vou dar para vocês, que adquiriram, que receberam da parte de Deus esse novo modo de vida, esse novo estilo de vida. A partir do versículo 17, ele começa a trazer algumas exortações. E a primeira exortação do versículo 17 é, veja o que é que diz aí: não mais andeis como andam os gentios. Então é importante que haja aí o seu acompanhamento. Não mais andeis como andam os gentios. Aí você pode perguntar: pastor, quem são os gentios ou quem eram os gentios? Os gentios era uma referência a todas as pessoas que não eram judias, que não faziam parte do povo judeu. Eram aquelas pessoas que viviam longe das profecias bíblicas e nada sabiam das coisas de Deus. Essas pessoas eram consideradas gentias, como nós também éramos gentios. Então, numa linguagem mais moderna, nós diríamos se tratar dos pagãos, cujo estilo de vida secular é completamente diferente da vida de um cristão. Porque o pagão é alguém que desconhece as verdades e que não tem identificação com Deus, que não sente atração pelas coisas espirituais, e por isto eles não entendem o que é oração, eles
não entenderiam o que é quebrantamento na presença de Deus, e eles não saberiam o que é a ideia de buscar ao Senhor. Eles não sabem o que é adoração. Esse tipo de vida, de oração, de adoração, de buscar a Deus, de Deus estar operando, são coisas que não fazem sentido na vida deles, porque a gente poderia dizer que são também chamados de pessoas naturais. E a palavra de Deus nos diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque lhes parecem loucura. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Então, meus queridos irmãos, os versículos seguintes descrevem, por exemplo, como vive o homem sem Deus. Então, antes da gente falar sobre esse novo estilo de vida, deixe-me mostrar o que é que o apóstolo Paulo diz, como é que vive o homem sem Deus. Estão prontos? Amém? Primeiro lugar, Paulo vai dizer que o homem que vive sem Deus, o gentio, ou o pagão, ou uma pessoa que não experimentou o milagre do novo nascimento, ele vive na vaidade de seus próprios pensamentos. Leia o versículo 17 de novo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pastor, o que é que isso quer dizer? Primeiro, entenda, o termo vaidade deve ser traduzido como algo vazio. Que a palavra vaidade para nós aqui, quando a gente diz aquele fulano ou aquela fulana é tão vaidoso, tão vaidosa, a gente está querendo dizer que é uma pessoa que muitas vezes, ser vaidoso muitas vezes é gostar do que é bom. É uma pessoa que tem cuidado consigo mesmo. Mas o termo vaidade, no sentido etimológico da palavra, significa algo vazio, futilidade, inutilidade. Talvez seja a palavra mais adequada para vaidade, seria exatamente futilidade. E essa seria a palavra mais apropriada para descrever. A vida sem Deus é vazia, é fútil, é inútil. Quando Salomão diz vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele está querendo dizer que a vida sem Deus, a vida debaixo do sol, sem um propósito, ela é vazia, ela é fútil, ela é inútil. Então essa é a realidade da vida de um homem que vive afastado de Deus. É uma vida fútil, vazia e sem consistência. O homem sem Deus é fútil em seu pensamento. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? Que ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por quê que ele é fútil em seus pensamentos? Exatamente porque ele não considera Deus em seus caminhos. Sua lógica é frívola. E aí Paulo roga aos cristãos que não vivam mais assim. Ele faz um apelo à igreja de Éfeso para não viver como os gentios. Irmãos, e isto nos leva a pensar que mesmo depois de convertidos, se a gente não vigiar, nós podemos viver nesse estilo de vida vazio e termos uma mente frívola. Quantas pessoas que na verdade
já perderam o seu primeiro amor. Quantas pessoas que hoje se deixam levar e seduzir por tantas coisas que este mundo oferece. Nós estamos vivendo no período, irmão Overlândia, onde o povo está relativizando a palavra de Deus e aquilo que nós abraçávamos com tanto amor, com tanto empenho, com tanta sinceridade. O povo está banalizando e alguns até muito bem preparados na vida intelectual, mas a mente está cauterizada. A gente não pode esquecer que os absolutos de Deus não mudam. Aquilo que Deus disse que era pecado, Deus não vai mudar de ideia. Vai ser pecado, continuar sendo pecado. Não é porque fulano de tal está se dando bem, está entendendo, está crescendo com a vida fora do altar de Deus, que eu vou seguir e dizer, se essa pessoa está se dando bem, porque Deus está aprovando. Se dá bem muitas vezes, em muitas áreas da vida, não é símbolo da aprovação de Deus. Quer ver um exemplo? Tem muita gente que acha que uma obra é de Deus porque ela alcançou 2.000 membros, 3.000 membros, 4.000 membros, 50 milhões de pessoas. Então assim a gente vai dizer que o muçulmanismo é de Deus, o islamismo é de Deus, que é uma das religiões que mais cresce no mundo oriental e no mundo ocidental também. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente em nosso meio hoje tem uma teologia que ensina que o sinal da bênção de Deus é você chegar na porta da igreja com o carro mais novo e o carro mais caro deste ano. Isso é um símbolo da bênção de Deus sobre a tua vida. Isso, irmão, é frivolidade. Antigamente nós tínhamos o padrão de santidade. Hoje em dia tem pastor pedindo perdão por ter pregado contra a prática da perversão sexual, da homossexualidade. E hoje em dia a gente tem que ter cuidado, inclusive com os termos que a gente usa, sob pena de sofrer processo, por causa de uma palavra que muitas vezes você não tem nem entendimento ainda dessas novas mudanças. Alguém pode se sentir ofendido e te processar por isso, mas o meu evangelho realmente é contracultural. Ele vai contra a cultura deste mundo, e é isso que Paulo está dizendo. Então, que você que já experimentou, tenha cuidado para não correr o risco de viver como gentio. A igreja, na verdade, corre o risco de viver assim, voltando aos velhos padrões de futilidade, de uma sociedade pagã, numa vida inconsistente na forma de pensar. É importante que você considere isto. Eu fico olhando, tudo bem que nós estamos vivendo esse tipo de situação, mas você já percebeu a quantidade de depressão, de ansiedade no meio da sociedade aí fora e alcançando também o povo de Deus? Eu sei que é um mal que pode nos afetar, mas eu fico me perguntando, será que nós não estamos deixando o nosso relacionamento com Deus, que deveria ser prioridade, e colocando esse relacionamento lá em último plano, quando dá tempo? Tem gente que só se lembra de Deus quando está na dor. Tem gente que segue a Deus somente religiosamente. Outros que buscam a Deus somente na provação. E outros que oram somente quando vão dormir, para dizer, meu Deus, me perdoe, eu passei o dia todinho tão ocupado que não tive tempo nem de falar comigo. Me guarda nessa noite, me abençoa, me dá um sono tranquilo em nome de Jesus, amém. Isso é desenvolver um relacionamento com Deus. Imagina você, se todos os dias, durante meses e meses, você resolver comer apenas uma papa d'água. Você sabe o que é uma papa d'água?
É você pegar maisena, ou você pegar arrozina com água sem leite, que muitas famílias que não têm condição agem dessa maneira. Eu já comi papa d'água. Ou muitas vezes caldo da caridade. Na minha terra, aqui o povo ainda coloca um ovo. Mas caldo da caridade na minha terra era apenas quando tinha cheiro verde com a pimenta do reino, água e sal, para enganar o estômago. Imagina você viver de papa d'água de caldo da caridade. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai chegar aqui um dia na igreja uma verdadeira caveira. Quando eu entrei aqui, o presbítero Henrique tinha algum tempo que não me via, disse: pastor, o senhor está magro, né? Eu disse: perdi só 10 quilos. Mas por que eu perdi 10 quilos? Cortei tanta coisa? Não, só cortei o açúcar. Eu não usava açúcar mesmo, eu digo, nem açúcar, nem adoçante, nem nada que tem açúcar. Antes da cirurgia, depois da cirurgia me acostumei. 10 quilos foram embora, com saúde. Mas se eu não tiver cuidado de comer carboidrato apropriado, proteína e os nutrientes essenciais, o que é que vai acontecer? A doutora Dara está ali, nutricionista, para pegar no meu pé depois. Eu vou adoecer. Então, nosso relacionamento com Deus também. Imagina de manhã: obrigado, Senhor, pela noite que eu passei, por esse novo dia, me abençoe em nome de Jesus, amém. Aí o dia todinho, muitas vezes agitado, cheio de problemas, de dificuldade, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada, não tem tempo para nada, vive num ambiente muitas vezes de pessoas, e os seus ouvidos estão ali recebendo tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Chega em casa morto e cansado: Senhor, me perdoa, estou tão cansado, não tenho tempo nem para ler a Bíblia, nem para orar, me dá uma noite de paz, eu sou no reparador em nome de Jesus, amém. Imagina isso uma semana, 30 dias, um mês, um ano, como é que a tua vida vai estar? Aí começa a surgir depressão, ansiedade, angústia, medo, tristeza, desespero, falta de motivação de vir para a igreja, se prepara para vir para o culto, depois diz: rapaz, eu estou tão cansado, eu mereço realmente um bom descanso, e o reino de Deus vai ficando lá para trás. É isso que Paulo está dizendo: tenha cuidado, porque senão você vai se amoldar, você vai entrar no molde desse mundo. Você vai viver uma vida de futilidade. Então, meus queridos, esse estilo de vida fútil é perigoso. Tenha cuidado, abra seus olhos, priorize Deus em sua vida. Segunda coisa que Paulo vai falar aqui, sobre a forma como o povo de fora vive, Paulo vai dizer que eles vivem obscurecidos de entendimento. Veja o que é que diz o versículo 18 do capítulo 4 aí. Olha o que ele diz: obscurecidos de entendimento. Essa é a segunda característica do homem ou da mulher que vive sem Deus. E essa característica tem a ver também com a forma de pensar e considerar as coisas, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. No que concerne às coisas espirituais, Paulo está dizendo que o entendimento do homem pagão é obnubilado. Isso quer dizer que é ofuscado. Obscuro, ele tem a consciência alterada. Eu poderia dizer também que é cauterizado. O que é uma coisa cauterizada? Paulo vai dizer que tem muita gente que tem a mente cauterizada. O que é cauterizado? Cauterizado fica fixo na tua mente, enferrujado. O que é uma máquina enferrujada? O que é que acontece com ela? Não vai funcionar. As engrenagens se amarram, se você tentar forçar a coisa, ela vai quebrar, vai se deteriorar. Irmãos, nós temos visto ao longo da nossa vida pessoas intelectualmente bem formadas, mas a sua visão de Deus é um fracasso. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo descreve este homem
confuso na sua espiritualidade. Olha o que é que Paulo vai nos dizer em Romanos 1, 21 a 22. Porquanto tendo, falando sobre o homem sem Deus, conhecimento de Deus, ele tem o conhecimento intelectual de Deus, contudo, não o glorificaram, nem lhe deram graças, antes, quer dizer, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É o que diz Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 22. Já o livro de Provérbios afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem sem Deus torna-se nebuloso na sua forma de raciocinar, porque exclui o fundamento que é o próprio Deus, que se encontra por detrás de todas as coisas. Toda a filosofia contemporânea, em sua maioria, exclui Deus do sistema. A maioria da ciência moderna tem uma tendência a ignorar o Criador. Então ela também torna-se assim obscurecida de entendimento. Para os irmãos entenderem uma coisa, hoje eu estava ouvindo o pastor Sérgio Dário, que é o diretor, o coordenador do curso de mestrado do nosso seminário. Nós tivemos o privilégio de estar junto durante muito tempo. E ele trouxe uma palavra que me chamou muita atenção. Essa palavra, obviamente, foi uma palavra muito forte, mas é uma palavra que já foi transmitida por grandes pregadores, grandes teólogos. Mas ele começou sucintamente dizendo: indubitavelmente, o Evangelho é ofensivo. Ele é ofensivo a essas mentes. O que nós vemos aqui em Romanos, Paulo está dizendo que os homens têm o conhecimento, inclusive o conhecimento de Deus. No entanto, eles não deram glória a Deus. Pelo contrário, eles se inflamaram em seus desejos, em suas licenciosidades. Mas ele vai explicar porque é que o Evangelho é ofensivo. Ele começa a dizer: o Evangelho ofende o seu orgulho. O Evangelho ofende os seus méritos. O Evangelho ofende a sua justiça própria. Porque, segundo o Evangelho, a nossa justiça não passa de trapos imundos. A nossa salvação não é obra humana, é obra de Cristo, é mérito de Cristo, é justiça de Cristo imputada a nós. De modo que a mensagem da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Desta forma, o Evangelho também humilha a nossa inteligência. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Essa é a segunda característica que Paulo mostra dos homens que vivem em Deus. Eles são obscuros em seu entendimento. Terceira marca desse homem é que eles vivem alheios à vida de Deus. Ainda no versículo 18 do capítulo 4, ele diz: obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus. Paulo está dizendo que para o homem pagão, as coisas espirituais não fazem parte do seu estilo de vida e comportamento. Para eles, Deus é alguém distante de sua realidade e não faz sentido profundo de fato. Por isto, caminhar com Deus, orar, ler a palavra, cultuar a Deus, não se torna importante. Será que a gente está vendo essas coisas hoje?
Tem muita gente que diz, olha, eu não me afastei de Deus não. Eu só entendo que não preciso estar na igreja para cultuar o Senhor. Mas quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, o que era que acontecia com a igreja primitiva? A Bíblia diz, quantas vezes no mês eles estavam na igreja? Uma vez? Duas? Uma vez por semana? A Bíblia diz que todos os dias, no templo e nas casas, eles não cessavam de anunciar que Jesus é o Cristo. Será que esse povo não trabalhava? Será que Deus continuava mandando o maná do céu para sustentar aquele povo, dizendo, vocês podem ficar o tempo todo aqui do templo, indo para a casa do povo, não precisa trabalhar, que eu vou cuidar de vocês? Não, aquele povo trabalhava também, mas Deus era a prioridade na vida deles. Essas coisas, vista pelo homem natural, é uma loucura, porque eles vivem alheios à vida de Deus. Aliás, tem alguns que dizem, você sabe quem é o meu Deus? É o meu dinheiro. O dinheiro é meu Deus. E a gente sabe que o poder corrompe, né, irmão? A gente precisa ter muito cuidado. Tem pessoas que são muito simples, são pessoas que vivem muito bem dentro da simplicidade, mas quer ver essas pessoas mudando? É só essas pessoas conquistar alguma coisa. Elas se deixam dominar por aquilo que têm. Aliás, vamos falar de dinheiro. Elas se tornam escravas do dinheiro, quando o dinheiro deveria ser os seus servos. Eles se tornam senhores dessas pessoas. E em outras áreas da vida. Então buscar a Deus é bobagem. Europa, que foi o berço dos grandes avivamentos espirituais, o povo foi se afastando. Por isso que Paulo vai dando esse tipo de orientação, esse tipo de orientação, de exortação, para que a gente não incorra no mesmo erro. Porque a Europa foi berço dos grandes avivamentos. País de Gales experimentou avivamentos extraordinários. Um dos grandes últimos avivamentos aconteceu no século XVIII com John Wesley, onde o Espírito de Deus varreu aquele país. Mas você sabe o que é que tem acontecido na Inglaterra? Muitas igrejas têm sido vendidas e transformadas em museus, e templos transformados em mesquitas, e impera um elevado índice de pessoas que servem ao satanismo. Quando eu estive na Inglaterra, quando eu estive pregando lá, eu senti o peso no mundo espiritual daquela nação. Por quê? Como que um país de onde procedeu tantos ensinos teológicos profundos, sistematizações bíblicas e teológicas tremendas, grandes avivalistas, local que recebeu a mensagem do Evangelho, grandes pregadores, como Spurgeon, Lloyd Jones, tantos outros, se tornaram um país tão vazio da presença de Deus, porque se tornaram alheio às coisas de Deus. O texto bíblico afirma que isto acontece por causa da ignorância em que eles vivem. Paulo descreve a vida antes do encontro com Jesus. Ele diz que estávamos separados de Deus. Ei, você também estava separado de Deus. Você também era estranho à aliança da promessa. Você não tinha esperança e vivia sem Deus no mundo. É isso que Paulo diz. É assim que esses homens que não têm conhecimento de Deus estão. E a quarta coisa que Paulo vai colocar sobre essas pessoas, Paulo vai dizer que elas têm corações endurecidos. Ainda o versículo 18 do capítulo 4. O que é que ele diz ainda aí? Parte última desse versículo. Pela dureza do seu coração. Olha o versículo todo. Obscurecidos de entendimento. Segundo, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Pela dureza do seu coração.
O resultado disto é trágico. Os afetos são profundamente tocados e as emoções se tornam rígidas e endurecidas. As coisas de Deus não apelam mais aos sentidos e não provocam reações nos corações. É triste quando alguém não se sensibiliza com a palavra de Deus, nem com a voz de Deus. Sabe por que isso acontece? Porque o pecado embrutece o coração do homem. E talvez tenha sido esta a razão de Davi ter orado a Deus depois de ter tomado decisões precipitadas e pecaminosas. Ele pecou. Depois de Deus tê-lo abençoado muito, na hora de sair para a guerra, Davi resolveu ficar no seu palácio, sem fazer nada. E aí ele é tentado, e ele cai com uma mulher chamada Betseba. E depois que ele é confrontado pelo profeta, ele se arrepende. E o Salmo 51 ele ora, que é a oração de arrependimento. Ali ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, apaga as minhas transgressões segundo a tua misericórdia, porque eu conheço as minhas iniquidades, o meu pecado está sempre diante de mim. Eu fui gerado em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Mas ele pede dizendo: contra ti somente pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. Aí no versículo 10 do capítulo 51, do Salmo 51, ele ora dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, ou um espírito inabalável. Por que aqui Davi ora dessa maneira? Porque Davi percebe o risco de seu próprio coração e, desesperado, ele volta-se para Deus para recuperar a sensibilidade, para que seu coração não se tornasse duro e nem insensível às coisas de Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Meus queridos, um coração puro, por isso que ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração puro contrasta com um coração endurecido no erro e no engano. Dentre as promessas que Deus faz ao seu povo, para mim, uma das mais encantadoras encontra-se no Antigo Testamento, mas precisamente em Ezequiel 36, 26, quando Deus diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Coração de pedra fala de coração endurecido. Coração de carne está falando de um coração quebrantado, de um coração que é capaz de sentir, de amar, de se dar, de se doar, de fazer declarações, de tomar decisões altruísticas e dizer: não importa as dificuldades, eu continuo te amando por aquilo que tu és, por quem tu és. Glória a Deus! Agora, é importante que você entenda que coração para o povo antigo era considerado o sistema nervoso central. Houve um tempo que os estudiosos entendiam que o centro das nossas emoções era o nosso estômago. Porque tem muita gente, inclusive, que quando tem ansiedade, a primeira coisa que começa a mexer aqui, dá um embrulho no estômago, dá um mal-estar no estômago. Então, para muitos, estômago, essa parte que envolvia também fígado, baço, essas coisas, intestino grosso, delgado, vamos trocar aqui em miúdo, fato, tripa, bofe, para eles isso aqui era o centro.
Na linguagem bíblica, o coração aparece, e por isso que a linguagem bíblica se manifesta dessa maneira, porque esse era o conceito dos antigos, eles tinham que entender de acordo com o seu contexto. Imagine se no Antigo Testamento Deus falasse sobre avião, sobre aeronave. Quem era que ia entender? Não existia avião, não existia aeronave. A Bíblia faz promessa de que Israel voltaria para a sua terra voando. Mas voando em quê? Em avião. Foi assim que eles voltaram para Israel. Mas como não tinha avião, Deus disse: eis que eu trarei o meu povo voando em asas de águia. E o povo entendeu a mensagem. Então aqui está falando sobre o coração como sistema nervoso central. E ele promete dar carne e tendões ao povo cujo coração estava seco e sem vida. Deus promete dar sensibilidade àqueles que se encontram amortecidos e sem esperança. Deus põe tendões e faz o corpo amortecido reagir. Carne é hedonismo, prazer, gosto, poesia, vida, relacionamentos. Nervos fala de sentimentos, emulações de amor. É isso que Deus está dizendo. Agora, deixa eu olhar ainda para esse texto e perguntar: qual a consequência deste endurecimento no coração desse homem que anda sem Deus? O texto bíblico vai descrevendo que se trata de um processo de afastamento de Deus, que vai afetando a cosmovisão, a forma de pensar e os sentimentos, e o resultado se torna sensível. Primeira coisa que a gente vê: essas pessoas perderam a sensibilidade. Tem muita igreja por aí, muitos irmãos que não podem ver. Se você vai nos sites aí da vida, tem muita gente que vive criticando o irmão que chora. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos de idade, eu ia para a reunião de oração, cheio de moças, de rapazes, de pessoas, e eu era derramado, inundado pela presença de Deus. Eu não só chorava, eu também gritava, eu berrava, as lágrimas desciam. Eu não estava nem aí com quem estava do meu lado. Mas às vezes a gente começa a se preocupar com aquilo que os outros vão pensar a nosso respeito. E às vezes a gente vai deixando a nossa mente dominar tanto esse relacionamento com Deus, e a gente vai perdendo essa sensibilidade, começa a achar que o povo tem razão. Se você vai para a internet, tem gente criticando quem fala em língua. Aliás, eu vou pregar daqui a alguns dias sobre a importância da gente desenvolver essa dimensão de oração em línguas desconhecidas. Olha o que é que Paulo diz sobre esses homens, versículo 19: tendo se tornado insensíveis, os quais, tendo se tornado insensíveis. É isso que um coração endurecido faz. Perdem a capacidade de sentir, tornam-se embrutecidos e animalizados. Deus quer nos dar um coração novo para que não se perca a sensibilidade. A Bíblia fala de pessoas que tiveram suas consciências cauterizadas pelo erro e pelo engano, e o resultado de pessoas que foram dominadas pelo engano é a apatia, a indiferença e a depravação moral. Muitas vezes temos que dizer sinceramente a Deus, como disse Davi: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Davi não estava orando por sua salvação, porque ele já era salvo, mas por algo muito sério. Ele estava orando por sensibilidade. Quando ele afirma: restitui-me a alegria da tua salvação, para que exultem os ossos que esmagastes, ele está clamando para que a normalidade divina se torne novamente uma realidade em sua vida. Você pode ser uma pessoa salva, está aqui dentro da igreja, não sente nada, perdeu o prazer de dar um glória a Deus, de dar um aleluia, de dizer um amém, porque você está preocupado com aquilo que o irmão vai pensar, aquilo que o irmão vai dizer, vai te chamar de fanático. Davi está dizendo: Senhor, não deixa que eu me torne um crente sem vida, insensível.
Me restitui, presta atenção, ele não está dizendo, não deixe eu perder a salvação. Ele está dizendo, restitui a alegria da salvação. Ele continuava sendo salvo, mas não era mais alegre. A alegria é uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. E ele diz, me sustenta com um espírito voluntário. Dê uma salva de palmas para Jesus. Se preocupe com a hora não, que eu não vou terminar essa mensagem hoje não, que não vai dar tempo mesmo não. Meus queridos, o pecado gera endurecimento, ele gera perda de sensibilidade espiritual. Você sabe que Deus não tem compromisso com o pecado. Eu acho interessante que tem pessoas que se consideram especiais. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com uma pessoa religiosa que julga o comportamento e a atitude de todo mundo. Ele condena as pessoas. E existe um monte de erro nele. Quando você vai apontar esse erro, ele diz, não, mas Deus me conhece. Deus conhece a minha vida, Ele tem misericórdia de mim. Ele sabe como é que eu sou. Quer dizer que Deus tem misericórdia só de você. E Ele não tem misericórdia de outras pessoas, não. É só de você. Você pode julgar pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo, como que sendo Deus vai pesar a mão sobre ela e não vai pesar com você, como se você fosse especial, privilegiado. Olha o que a Bíblia diz. Antes de você tentar tirar o argueirozinho que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no seu olho, meu filho. Entenda que Deus não tem compromisso com o pecado. Deus não faz aliança com o pecado. Ele não tem filhos prediletos. Onde o pecado é praticado, sabe o que é que acontece? O Deus da graça é ultrajado. O sangue de Jesus é pisado. O seu rosto é esbofeteado. O Espírito Santo é apagado. A bênção do céu é retida. A mão de Deus se encolhe e o avivamento não vem. Essa é a grande verdade, que Deus tem compromisso com a sua palavra. E quando a palavra é violada, Ele não tem nenhum compromisso de te proteger. Essa é a grande verdade. Então, meus queridos irmãos, se você está se sentindo insensível espiritualmente, ore como Davi orou, para que Deus volte a criar em tua vida um coração puro e um espírito reto. A segunda consequência desse coração endurecido é a dissolução. O que é que Paulo diz ainda no versículo 19? Tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Aqui nós temos um encadeamento de ideias, presta atenção. A mente distanciada de Deus torna-se embrutecida e seu resultado imediato é a depravação moral. Sem Deus, o homem se envolve numa vida de pecado e perde o senso de santidade. O termo impureza vem de uma palavra grega que é chamada de porneia em grego, que na nossa língua portuguesa a gente poderia chamar de pornografia. Porneia é pornografia. Alguns estudiosos afirmam que porneia fala de todo tipo de imoralidade sexual. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado sobre quem nós estamos ouvindo. Por exemplo, ensinamento para casais, para as famílias, para os casais, quando muitas vezes está se ensinando sobre a intimidade, tem muitos pastores aí dizendo que a Bíblia libera tudo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque Deus realmente estabeleceu o relacionamento marido e mulher como deve ser, do mesmo jeito que Ele estabeleceu que você, para viver, tem que comer, tem que se alimentar. Se você não se alimentar, você vai morrer. Mas Deus estabeleceu a quantidade certa que a gente deve comer. Ou seja, aquilo que me alimenta pode me matar, não é verdade? Vai depender da quantidade. E a gente tem o hábito de querer comer apenas aquilo que nos dá prazer, aquilo que desperta o nosso paladar. Está entendendo? Então,
a gente precisa compreender que tudo existe regra. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer que essa palavra porneia, que alguns traduzem como pornografia, ou todo tipo de imoralidade sexual, ela é muito mais abrangente do que tudo isso. Esse termo abrange todas as áreas do desequilíbrio e da disfuncionalidade, tanto na área sexual, atingindo a ética, atingindo os negócios, atingindo a família e atingindo o dinheiro. Então veja que a coisa é abrangente. O termo afirma que com o endurecimento o homem se torna ávido e obcecado pelo pecado. Sua mente o leva à impureza e à devassidão. Equivocadamente pensamos que a decadência moral é um problema da nossa geração, mas a Bíblia demonstra que o resultado do homem sem Deus é devassidão. O apóstolo Pedro afirma que naqueles dias, na sua época, eu estou falando de há mais de 12.000 anos, muitos pagãos difamavam os cristãos e estranhavam que não concorressem com eles no mesmo excesso de devassidão. Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4. Na sua segunda carta, ele fala daqueles que, seguindo a carne, andam com imundas paixões e menosprezam qualquer governo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 10. A partir dos versículos 20, o apóstolo Paulo, agora aqui desse texto, busca um novo paradigma para esta situação. Este novo estilo de vida se encontra disponível em Cristo. Então, voltando aqui ao texto, quando Paulo mostra todas essas características do homem que anda sem Deus, e traz o alerta para você que anda com Deus, para ter cuidado, para não se deixar enredar por esse sistema do mundo. Aí ele começa a mostrar que existe para nós que servimos a Deus um novo estilo de vida que está disponível em Cristo. O que é que ele diz? Não foi assim que aprendestes a Cristo, não é? Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ele apresentou tudo isso e diz, mas não foi assim que você aprendeu acerca de Jesus. A partir de então, a partir do versículo 20, ele começa a falar do novo homem e de um estilo de vida gerado em Cristo. A proposta de Deus para o seu povo tem outras características. Que características são essas? A proposta de Deus para o seu povo. Só vou dizer e desenvolvo no próximo culto. Primeira característica para nós, Paulo diz no versículo 22, despoje-se do velho homem. Aí a gente vai entender no próximo domingo o que é se despojar do velho homem. E aí nós vamos falar sobre concupiscências, nós vamos falar sobre glutonaria, sobre bebedice, nós vamos falar sobre muitas outras coisas que não glorificam a Deus. Segunda coisa, ele vai dizer, revistam-se do novo homem. Terceira característica, ele vai dizer, sejam renovados em vosso entendimento. Como é que a gente tem o nosso entendimento renovado? E por último, ele vai dizer, seja revestido do Espírito Santo de Deus, tomando cuidado com a sua nova natureza. E eu quero dissecar esse assunto próxima semana. Fique de pé nesta hora, em nome de Jesus. Antes do ministério de louvor começar a cantar, eu gostaria de nesta noite abrir a oportunidade a você que está aqui, que vem participando dos cultos, das reuniões, mas você ainda não fez a sua decisão por Cristo. Esse é o primeiro apelo para essas pessoas que vêm à igreja, mas ainda não fizeram sua decisão por Cristo. Escute, a Bíblia diz
que é importante que você confesse a Jesus publicamente como seu Salvador. Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Primeira coisa. Segundo lugar, ele diz: se alguém se envergonhar dele diante dos homens, Jesus vai se envergonhar também dessa pessoa diante de Deus. Então é importante que você, numa atitude de fé, diga: eu quero receber Jesus. Segunda coisa que eu quero te dizer é que essa atitude não é uma coisa da emoção, é uma decisão que você toma de aceitar a Jesus como Salvador. Você pode chegar e dizer: eu não estou sentindo em meu coração de fazer isso. Você não tem que sentir. Você ouviu a palavra, sabe que a palavra é a verdade e você quer receber Jesus. Para quem quer aceitar. Segundo lugar, esse apelo é para aqueles que um dia aceitaram a Jesus, mas se afastaram dos caminhos de Deus, se desviaram. Talvez alguns já fizeram isso que está aqui na frente. E você mesmo vindo para a igreja acha que não precisa de se reconciliar. Eu entendo que é importante que você se reconcilie com o Senhor, que você se reconcilie com Deus, porque é como aquele filho que vai estar sendo recebido com muita alegria pelo pai que nunca desistiu desse filho e o esperou para o abraçar e para o acolher. Então nós estamos dando também a oportunidade para aquelas pessoas que um dia se afastaram dos caminhos do Senhor e hoje desejam se reconciliar com Deus. Nós temos aqui essas 3 vidas que estão aqui à frente, aceitando Jesus, se reconciliando com o Senhor. Enquanto os irmãos louvam a Deus com um cântico, se tiver mais pessoas que queiram vir, e se você vir que tem alguém que quer vir, você pode convidar também a pessoa ao seu lado. Você quer ir? Eu te ajudo, eu te levo lá, não tem nenhum problema, você está dando uma forcinha. Só não force ninguém a isso, porque é uma decisão da pessoa. Abra seu coração na presença do Senhor. Deixa o Espírito de Deus nesta noite ministrar o seu coração. Eu gostaria de convidar os nossos obreiros para estar aqui acolhendo essas pessoas juntamente com as nossas diaconisas, a gente envolvê-los no laço de amor. Vamos receber essa irmã que está vindo aqui à frente também, dando uma entusiasma, salvas de palmas para o Senhor por mais uma vida que está vindo à frente. Que Deus abençoe. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. O Senhor está nos chamando para uma vida de transformação, para uma vida de mudança, para uma vida nova em Cristo. Oh, Ricalamanabarabaxara Lamanabachurianda Lamaia. Vem, Espírito de Deus, tocar nas vidas que ainda não tiveram encontro contigo.
Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai Celestial, eu quero te louvar por estas vidas que nesta noite vieram ao teu altar, abrindo o coração e confessando que precisam de Jesus em suas vidas. Alguns voltam para a casa do Pai como filho que se distanciou da sua presença, mas reconhece a necessidade de serem envolvidas pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu perdão. Eu te peço, Senhor, que tu possas receber os teus filhos, ó Deus, perdoando os seus pecados, lavando os seus corações com o teu sangue, libertando estas vidas de cadeias, correntes e prisões espirituais, escrevendo estes nomes no livro da vida, Senhor, e tomando, Senhor, estas vidas em teus braços de amor, Senhor, que eles possam te servir com alegria de alma e firmeza de coração. Nós assim te louvamos por estas almas que se rendem aos teus pés, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar a vocês as boas-vindas, dizer que o presbítero Marcos Damasceno pode escolher alguém aí para a gente pegar os dados, viu, Marcos? De vocês aqui e orientar. Que Deus abençoe. Jovem, um milagre de Deus, saiu do hospital, agora ontem já veio para a igreja, está aceitando Jesus. Que Deus abençoe. Vamos apoiar esse pessoal, tá bom? Se puder a gente pegar os dados direitinho de vocês. Que Deus abençoe. Deus possa enxugar suas lágrimas, meu irmão. Estamos aqui, viu? Tá bom, que Deus abençoe. Quantos estão abençoados? Digam amém. Tá. Irmãos, vamos tomar os dados do pessoal. Irmãos, deixa eu transmitir aqui alguns avisos, porque o tempo passou muito depressa e eu quero terminar o culto dentro do nosso estabelecido. Esse mês de abril, nós temos, até onde eu pude olhar no calendário, nós temos apenas um feriado, que vai ser no dia de domingo. Eu estou querendo, como eu estou retornando e nessa minha ausência, nesse meu período de recuperação cirúrgica, eu deixei de lado algumas coisas que eu tinha que fazer. A liderança sabe que nós estabelecemos um projeto para a igreja nesse ano, fundamentado em 4 pilares. Estão lembrados quais são os pilares? Família, não é verdade? Primeiro, família. Segundo, evangelismo. Terceiro, discipulado. Quarto, renovação espiritual. E nós queremos trabalhar. Família, nós temos o Aliançados, que eu sei que eles fazem, mas eu quero incentivar não só os líderes do Aliançado, Marco e Maria, mas a sua liderança no começo e no final de cada encontro, lembrar do pessoal que nós temos culto e dizer os dias dos nossos cultos e convidar inclusive as pessoas que não são evangélicas a vir para a igreja, porque o Aliançados tem que ser também um método de evangelismo. Evangelismo, nós queremos voltar a fazer o trabalho Casas de Paz. Nós temos fruto da Casa de Paz aqui, que já está se preparando para o batismo. Nós estamos montando agora a classe de preparação para o batismo. Então, os irmãos que não são batizados, procure o presbítero Felipe e se inscreva na classe, que a gente só vai batizar quem fizer o discipulado. Então, o mês de abril, como só tem esse feriado, não dá para eu fazer o que eu queria, que era um intensivo, um dia inteiro com um grupo de pessoas. Não precisa ser um grupo tão grande, mas pode ser um grupo de vários setores da igreja. Pode ser das mulheres, quando eu digo mulher, está envolvendo mulher casada e solteira,
e envolve homens. Então, quando eu falo mulher e homem, está falando de casais, casados ou não, jovens, crentes antigos e crentes novos. Eu quero ter um intensivo. Nesse intensivo nós vamos não só nos preparar para essa empreitada grande, como a gente quer ter um dia de lazer com vocês, espaço para lazer. Última coisa, queremos que a escola dominical venha se desenvolver com muita força. A gente esteve ausente, mas a partir de domingo é normal, né? Não é aberto aquele que a gente abre para a família, não. Eu vou estar aqui dando continuidade ao livro do David Cornfield, que é Restauração da Personalidade, que é cura para os traumas emocionais. E eu quero que você que não está vindo, venha. Ó, irmãos, é importante que os líderes das redes... como é que pode? Você é líder da rede e não vem para a escola dominical. Como é que você quer que o líder da rede venha para a escola dominical? Os irmãos sabem que antes de eu me operar, eu reuni todo mundo, a liderança toda. Eu não estou falando só do conselho, não. Reuni todo mundo que é líder aqui na igreja. Digo, vocês vão ter que segurar as pontas aqui, porque eu vou ficar 2 meses sem ter condição de estar na igreja. Mas eu quero que vocês segurem as pontas. Aí você convida o pessoal para vir, o pessoal vem e você não veio. O que é que vai acontecer? O camarada me convidou para vir e ele não veio. Na outra semana ele não vem. Ou você só vem quando é que você que vai dar aula. Peraí, isso é orgulho, isso é vaidade. Que está dando a entender, não, só quem sabe sou eu. Preste atenção em mim quando eu estou num congresso. Os jovens que estão aqui, não sei se o jovem prestava atenção, quando passava-se a palavra para o pregador, quantas vezes vocês me viam ficando em pé, me levantando para sair, eu mesmo operado? É só prestar atenção. Eu ouço desde o mais intelectual até o homem que não sabe assinar o seu nome. Se ele estiver aqui no púlpito pregando a palavra, ele é o instrumento de Deus naquela noite para trazer a mensagem do céu, e eu vou receber como palavra de Deus. É assim que você deve ser. Se eu venho para uma escola dominical, pode ser alguém que está dando a escola dominical e sabe muito menos do que eu, mas ele naquele dia está sendo o canal de Deus, e eu vou receber a palavra, o ensino. Se eu puder contribuir e ajudar, eu vou ajudar. Pai, por que eu só venho quando eu vou dar aula? Que história é essa? Então vamos começar a se despertar. Amanhã tem oração, 7 da manhã, terça-feira culto, 19h30 de oração. Quarta-feira, na quarta-feira, né, que os jovens estarão reunidos, soma, glória a Deus. Quinta-feira, nosso culto de libertação, eu vou estar pregando aqui, quinta-feira. Domingo, escola bíblica dominical, e às 17h30, grandioso culto na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos encerrar nosso culto. Quem está abençoado nessa noite, diga amém. Levante a sua mão, portanto, para o céu. Olhe para a pessoa que está ao seu lado agora. Vire-se assim, ao lado da pessoa. Se você não quiser virar para a pessoa, pode virar de costas assim para mim e de frente para o povo que está aí agora. Diga, eu quero liberar, de acordo com a palavra de Deus, uma bênção extraordinária sobre a sua vida física, emocional, financeira e espiritual. Eu quero declarar que sobre a tua vida estão estendidos os braços eternos. Eu declaro que as mãos do Todo-Poderoso te dirige durante toda esta semana. Grandes vitórias se manifestarão em tua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus e um abraço no seu irmão. Aleluia! Que Deus abençoe.